aos irmãos a paz e a graça de Cristo, amém? Amém. Era para eu estar aqui no aniversário do pastor Samuel, e minha esposa, na semana do aniversário do pastor Samuel, ela foi testou positivo para Covid, e aí eu não pude estar aqui e eu fiquei bem triste. Estava programando desde 2021, acredite se quiser, desde 2021 eu estava planejando para comparecer, e infelizmente não deu para eu vir. Eu acho que o Espírito Santo, que sonda nossos corações, né? Viu essa minha angústia de não ter vindo, e depois o pastor Samuel nos convidou, né? Ele teve a coragem de nos convidar, né? Mas amém. Agradeço as palavras do pastor Samuel. Acho que amigo faz isso, né? Ele sempre enche a nossa bola, né? Dá incentivo para a gente continuar. Mas na verdade, o pastor Samuel, que é uma pessoa especial, uma pessoa iluminada, viu, pastor Samuel? Estou olhando para tu, viu? Você é uma pessoa especial. E eu sou voluntário com ele na Associação Prêmios de Cristo. Sou um voluntário, né? Não estou formado, né? Não posso dizer que sou um capelão, mas sou um voluntário. E é interessante que é um trabalho muito maravilhoso. Mas uma das coisas que me dá vontade de continuar, além de poder servir a Cristo através dessa obra, é o pastor Samuel, a liderança do pastor Samuel, que eu tenho aprendido muito com ele. Também é um prazer ver aqui a Camila, o Eduardo está lá no fundo, o casal que a gente conheceu através desse trabalho aí. Também quero agradecer o companheiro Fábio, que está nos acompanhando. Ele está precisando de uma família aí para estar abraçando ele. Glória a Deus. Ele mora na Vila Maria Alta, e eu falei para ele que aqui seria um ótimo lugar. Viu, Fábio? Pega a visão. Irmãos, eu quero só trazer meditar com os irmãos. Eu não sei se vocês têm o costume de acompanhar, mas eu vou estar lendo aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 43 ao 48. Uma rápida palavra mesmo, como disse o pastor Samuel. Eu tenho o costume de ser objetivo, pelo menos eu tento, porque o que vale é a palavra de Deus, né? Eu falar de mim mesmo não vai trazer nenhum efeito prático para a sua vida, mas o que a palavra de Deus traz para a nossa vida é poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48. Eu vou estar lendo aqui, para a gente estar aproveitando o tempo. Talvez a minha tradução seja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pela qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curado. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Amém? Bom, eu vou pontuar algumas coisas desse texto ao longo do que eu vou dizendo para vocês. E o importante é você sair daqui com a compreensão do que houve aqui.
nesse texto, nessa passagem. Eu costumo dizer, irmãos, que o pregador ele é apenas um transmissor, ele é um veículo de comunicação, é um canal. Apenas isso. Mas o que faz a diferença na sua vida é o poder da palavra. O Evangelho de João diz que é a palavra que limpa. A Bíblia vai dizer que tudo é por Ele, para Ele e com Ele são todas as coisas. A Bíblia vai dizer, João Batista, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Então eu sou apenas um veículo nessa noite, como Deus poderia, na sua infinita graça e misericórdia, usar qualquer um dos senhores e das senhoras nessa noite. Porque não existe maior no reino de Deus, né? O maior é Cristo, né? A única estrela que brilha. Aleluia. E nessa passagem, a gente vai ver mais uma série, né? Usando as palavras do pastor Samuel, que a Bíblia é uma série de acontecimentos. Mais uma série de mais um milagre de Jesus. Você tem que perceber que Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele veio a esse mundo com a missão primária de anunciar o reino de Deus aqui na terra. Porém, junto com isso, agregou uma série de outras funções que Ele teve que exercer no seu ministério terreno. Por quê? Se você for analisar o contexto histórico da época aqui, a expectativa de vida já começa que não era muita coisa. Uma pessoa com 50 anos, por exemplo, é uma pessoa que já tinha vivido bastante para o contexto dessa época. Por causa que não havia um saneamento básico, como nós temos hoje, embora que, não obstante que ainda deixa a desejar nos serviços públicos, ainda assim é infinitamente melhor do que era nesse tempo aqui. Não havia esclarecimento científico das doenças, não havia uma higienização tão apropriada como nos dias de hoje, né? E hoje, por conta dessa pandemia mundial, nunca houve tanta higienização, né? Não havia nada disso. Então, se proliferava doenças. E não havia um sistema único de saúde. Não havia uma UBS, não havia um hospital, nem nada disso. Certo? Razão pela qual a expectativa de vida era baixa. As pessoas adoeciam e morriam de condições e de doenças que hoje estão completamente erradicadas. Coisas simples. E Cristo escolhe então os seus discípulos, né? Eu costumo dizer, irmãos, que é interessante que se Jesus ele fosse um especialista em recursos humanos, o departamento pessoal lá da Galileia, os 12 que ele escolheu seriam os 12 improváveis. Talvez o mais qualificado seria Judas, o traidor. Porque eram todas pessoas que, se você for fazer perfilar, né, traçar um perfil, eram pessoas totalmente destemperadas, para não usar outro termo, né? Mas Jesus, mestre dos mestres, ele lapidou essas pessoas e transformou em pescadores de homens. E aqui ele está em pleno o auge do seu ministério, ao ponto que o texto vai nos dizer que com ele ia uma grande multidão. E você vai observar que esse texto ele inicia com Jairo, certo? Jairo aborda Cristo, ele fala, olha, tem uma filha, 12 anos, está muito enferma, eu preciso de um socorro, preciso que você vá ali e dê solução a essa situação. Ou seja, esse homem aqui, ele viu que na esfera terrena havia se esgotado todas as suas possibilidades, ao ponto que ele ali, como um maioral da sinagoga, ele teve que reconhecer o senhorio de Cristo e chamar Cristo para que, em uma última instância, se Cristo não resolver, não tem mais solução. E Cristo agora ele está aí seguindo aquele homem, certo? Juntamente com a sua multidão. Quando de repente surge uma história dentro da história. Eu acho interessante isso, né? Que a princípio a história é de Jairo e da filha enferma de Jairo. E de repente surge essa história no meio da história. E essa mulher, a qual inicia o texto aqui, falando que ela sofria dessa hemorragia, ou seja, desse sangramento, e já havia ali um período enorme, 12 anos. E o texto vai dizer, no versículo 43, que ela dispensou todos os seus recursos, material, para tentar solucionar essa angústia. Porque
a gente só dá valor à saúde quando adoece. Já parou para pensar nisso? Quando você está com saúde, talvez no meio de uma multidão tenha um ou dois que tenha um nível de gratidão de agradecer pela saúde. Mas eu me arrisco a dizer que a maioria não agradece. Porém, quando a gente está enfermo, a primeira coisa que a gente lembra é de orar. A gente fala, meu Deus, essa dor de dente tem que passar, essa dor de ouvido, seja o que for, essa febre, aí a gente começa a querer se conectar com Deus, né? Porque a gente quer que aquela dor cesse, aquele sofrimento acabe. Imagine uma pessoa enferma com 12 anos. E aí eu queria que você refletisse comigo. Você que é uma pessoa inteligente, e lá em Romanos diz que a gente deve prestar o nosso culto de maneira racional, ou seja, com raciocínio, porque é muito bom sentir a presença do Eterno Deus, mas a gente tem que pensar, né? É o sentir e o pensar, são duas coisas diferentes. E o pensar te dá um crescimento, um amadurecimento, uma maturidade cristã. E você tem que perceber o que essa mulher perdeu na vida dela. O texto, ele dá a liberdade de você conjecturar, de você imaginar. Isso daí não fere nenhum princípio de interpretação. É raciocínio lógico, certo? E você vai observar que, primeiro, os historiadores, na historiografia cristã, vai dizer que essa mulher ela já era uma mulher de uma certa idade, madura. Então, se ela havia 12 anos que ela sofria dessa enfermidade, significa dizer que ela não nasceu com ela. Em algum momento da vida dela, ela era saudável, não sei se na adolescência, e aí passou a ter esse problema. Ou seja, uma pessoa saudável que passou a ter uma enfermidade. Então, guarda comigo, pega a visão. A primeira coisa que ela perdeu, saúde. Perdeu a saúde. É uma pessoa saudável e perdeu a saúde. A segunda coisa que eu quero que você entenda comigo que está no texto, o texto diz que ela foi lá, pegou todos os recursos, pegou os médicos, talvez os mais renomados da época, e ela despendeu dos seus recursos e falou, olha, eu preciso que vocês resolvam. E talvez aqueles médicos tinham talvez catálogos de doenças, como hoje nós temos aí, Código Internacional de Doença e tudo mais, e olharam aqueles catálogos, os livros, consultaram as bibliotecas, eu não sei, e falaram, olha, a gente não sabe o que é isso. Não podemos tratar. Na verdade, esse tipo de coisa acontece até nos dias modernos, né? Quando o médico pega e fala, olha, não tem mais jeito. Volta para casa, passa os últimos dias com a sua família. Não é assim? Muitas das vezes a gente se depara com esse tipo de notícia. Então ela foi lá e perdeu agora o seu dinheiro. Perdeu os seus recursos. Só que a partir do momento, para pensar comigo, que os médicos da época, quem sabe ela consultou os maiores especialistas da Palestina, da região, falaram para ela, olha, você deu todos os recursos, a gente tentou todos os recursos e não tem solução para o seu caso. O que eles estão dizendo? Não tem esperança. Perdeu a saúde, perdeu o dinheiro, perdeu a esperança. Tem mais. Para você entender um pouco melhor ainda. A situação da mulher por si só naqueles tempos já não era muito boa. A cultura era um pouco restrita para as mulheres. Se nos dias de hoje já é difícil para uma mulher, nos dias a qual nós estamos dizendo, era mais agravante. Ao ponto que na própria lei, está lá em Levítico 15, verso 25 e 26, vai dizer que uma mulher num período menstrual, no período que ela está ali em sangramento, ela deveria ficar afastada dos demais. Está na lei, está no texto. Na cultura judaica vai ir mais além. Se uma mulher nesse período, ela sentasse nessa cadeira aqui, por exemplo, a partir daquele momento que ela sentou naquela cadeira, ninguém poderia sentar mais. Porque ela era agora estigmatizada como uma mulher impura. Só que o problema dela era exatamente esse. Uns fluxos de sangue tamanho que não parava nunca. Isso significa dizer que esse isolamento que era, pela lei, uma ideia temporária, porque passaria o ciclo e a mulher voltaria e se reintegraria à sociedade, significa dizer que no caso dela se tornou perpétuo.
você não para de sangrar. E aí eu fico imaginando, o texto não vai dizer, mas eu fico imaginando que por ela ser uma mulher já, talvez uma meia-idade, uma mulher madura, e pela cultura da sociedade da época, a mulher ela era meio que obrigatoriamente empurrada para um casamento, então eu imagino que ela deveria ter se casado, talvez poderia até ter tido filhos, porque segundo a sociedade daquela época, uma das funções das mulheres era procriar. Então ela poderia ter talvez um marido, poderia talvez ter filhos. Veja, estou conjecturando aqui, confabulando, mas a gente pode pensar nisso. E se fosse o caso disso, ela deixou agora para trás a sua família. Então imagina aquela mulher indo embora, deixando seus filhos, talvez pequenos, deixando sua esposa, falando não tenho o que fazer, estamos cumprindo a lei, a doença não acaba, e vai embora. Então agora talvez ela perdeu a comunhão da família, ela perdeu o aconchego do seu lar. Ou seja, ela chegou num ponto, em termos de sociedade, que ela perdeu a sua dignidade. Então, superado essa introdução, a gente vai entender agora o que ela perdeu. Poderíamos concluir e até resumir e dizer que ela perdeu tudo? Poderíamos. Talvez, comparando-se com Jó no Antigo Testamento, essa mulher no Novo Testamento é algo que podemos ali, guardar das suas devidas proporções, comparar. Uma mulher que perdeu praticamente tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu os amigos. Não sei os afazeres dessa mulher, se era doméstico ou se ela tinha algum ofício. Se tivesse, também perdeu o ofício dela. Perdeu a esperança. E por 12 anos, talvez ela, isolada, escondida em algum lugar, sobrevivendo a duras penas, certo? Ela ouve falar de quem? Da esperança. E quem é a esperança? Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo essas coisas, irmãos, eu sinto a graça de Deus, Aleluia. porque eu creio piamente nisso. Aleluia. Essa palavra libertou a minha vida. Aleluia. E eu fico imaginando essa mulher isolada, sozinha, quem sabe, noites chorando, noites sem dormir, noites pensando, o que vai ser da minha vida? Meu Deus. Quem sabe blasfemando, falando, é melhor que eu morresse. Para que eu vim para essa vida? Eu vim para essa vida apenas para sofrer? Não sei. O que se passa na cabeça da pessoa que está sem esperança? Coisas do gênero assim. Certo? Mas aí, quem sabe, um dia alguém chegou para ela, talvez até algum companheiro de enfermidade, porque geralmente os enfermos eles ficavam juntos, para um apoiar o outro, pelo menos na sua enfermidade. Você vai ver isso lá em João, no Evangelho de João, quando fala do tanque de Betesda, né? Tá todos os enfermos juntos ali. E quem sabe, eu não sei, estou dando asas à imaginação, alguém que estava enfermo e agora foi curado, foi até ela, olha, estou curado. Como assim? É verdade. Como você conseguiu? Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele mudou a minha vida. Aleluia. Aí agora aquela mulher, ela tem vira uma página na história da vida daquela mulher, e agora quem sabe ela passa dessa situação de ostracismo, de isolamento, ela passa a ter uma meta. Eu preciso encontrar Jesus. E aí eu fico pensando, talvez esse desejo intenso de encontrar Jesus é o desejo que nós temos que ter, irmãos. Como foi dito aqui acerca da leitura da Bíblia. É o desejo de todos os dias nós falarmos, eu preciso encontrar Jesus. Então ela toma o que essa mulher fez em relação a tudo o que houve com ela. Sentou e lamentou? Não, ela toma uma atitude. Eu não quero ser um pregador chato. O pregador chato é aquele que fala, vira para o sermão do lado e fala isso, vira para o sermão. Só que ele faz isso a pregação inteira. Eu prometo que eu só vou fazer essa vez. É importante essa frase, para você entender. Eu quero que você repita o seguinte. Para alguém próximo a você. Neste encontro, sua atitude faz toda a diferença. Aleluia. Você pode repetir? 1, 2, 3. Aleluia, Jesus. Neste encontro, a sua atitude faz toda a diferença. Glória. Deixa eu te falar uma coisa sobre
igreja. Igreja, irmãos, nós cremos que quando nós estamos reunidos aqui, a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele se faria presente. A Bíblia diz que Deus, Ele busca aqueles que adoram em espírito e verdade. Então a Bíblia ela dá respaldo para isso que está acontecendo aqui nesse momento. Ela dá respaldo, certo? Só que não são todos, preste atenção no que eu vou dizer, que recebem a bênção. Não são todos. Assim como naquela época não eram todos que recebiam a bênção. Assim como, de novo, foi falado do tanque de Betesda, Jesus foi lá, curou o paralítico e foi embora. Havia um paralítico que tinha 38 anos, que estava paralítico, foi lá, Jesus curou ele e foi embora. Os outros ficou doente. Os outros continuaram lá. Então, é aqui que entra, e eu chamo a sua atenção para isso, no que eu estou ministrando na sua vida nessa noite, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para te dizer, neste encontro é a sua atitude que faz a diferença. Glória a Deus. Não é do pregador. Repito, eu sou só apenas um transmissor. É a sua atitude de fé, de crença na palavra que te impacta e transforma a sua vida. É verdade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, quando você ouve, mas ela desce para o seu coração e você grava na tábua do teu coração, ela faz diferença na sua vida. Glória a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Essa mulher estava 12 anos sofrendo com essa enfermidade. Quantos anos você está sofrendo? Às vezes tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, sei lá, 20 anos de crente e está sofrendo. A sua solução chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua solução é essa. E quantas vezes uma pessoa que acabou de chegar, a pessoa aceitou a Cristo, pastor Samuel pregou, quem quer aceitar a Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma? A pessoa levantou a mão, orou, batizou, é aqui, né? O tanque batismal? Não. Não é? É portátil. É portátil. Traz o tanque aqui, batizou, aí daqui a poucos dias a pessoa vai lá receber uma bênção, vitória. Aí o crente olha, como assim? Eu tenho 20 anos de crente. É verdade. É a sua atitude. É a sua atitude. Aquela pessoa, ela não só mergulhou no tanque batismal, né? Ela fez ressuscitar uma nova criatura. Aleluia, Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E tem gente que só tomou um banho de piscina. Verdade. É duro falar isso, eu nem quero entrar nesse mérito. Aqui tem pastor para ensinar sobre isso. Mas a sua atitude faz a diferença. Aleluia. Não é tempo de crente, não é marcar cartão de ponto. Ah, o culto aqui, eu não sei, é quarta e domingo? Ah, eu estou toda quarta e domingo. Isso é marcar cartão de ponto, isso se chama ativismo religioso. E eu não estou dizendo que é errado. Mas não produz efeito se não é uma coisa que você deixa penetrar na tua alma. Senão é mais um ato, é mais um ativismo religioso, é mais um ato de religiosidade. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz abundância espiritual na sua vida quando você deixa fluir o Espírito Santo na sua vida por meio da fé e da prática. É verdade. Por isso que a Bíblia é um manual de regra de fé e prática. Sim. É isso que faz a diferença. Ou seja, eu creio em cada vírgula, em cada ponto, em cada exclamação dessa palavra, e eu não só creio, mas eu vou agora praticar. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aí isso traz novidade de vida, traz milagres, traz experiências sobrenaturais. E eu acho interessante, irmãos, que quando a pessoa ela começa a mergulhar, e eu falo que as águas do Espírito Santo de Deus, parece que a pessoa ela flui de uma tal forma que a pessoa fala, pastor, eu quero uma oportunidade para dar um testemunho. Aí o pastor, tá bom, pois não. A pessoa dá um testemunho. Passa pouco tempo, sei lá, 2, 3 meses, de novo a pessoa, pastor, eu quero uma oportunidade para dar testemunho. Nossa, de novo, amém, glória a Deus, a pessoa vai dar um testemunho. Daqui a pouco, passa pouco tempo, a pessoa está de novo dando testemunho. Ou seja, tem as pessoas que estão sempre dando testemunho, porque estão sempre sendo abençoadas, e tem aquela pessoa que nunca deu testemunho. Meu Deus. Ela nunca recebeu nada. Parece até um Deus injusto, mas não é. De novo, neste encontro, a sua atitude faz toda a diferença. Aleluia. E nós vamos observar exatamente isso com essa mulher aqui. Porque agora ela vai ao encontro de Jesus. Só que tem obstáculos. Como eu disse aqui, havia uma grande multidão. Primeiro, que ela nem deveria estar no meio da multidão. Se alguém descobrisse ali o diagnóstico daquela mulher, os sintomas daquela mulher, ela poderia ser penalizada pela lei.
Seria um escândalo. Certo? Seria uma coisa gravíssima. Mas ela pensou o seguinte: eu preciso receber a minha bênção. Aleluia. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que os outros vão falar. Aleluia. Eu estou focado. Aleluia. Glória a Eu Deus. tenho foco. E tudo que você foca, aumenta, né? Tudo que você foca, cresce. E às vezes eu costumo dizer o seguinte: o medo é o microscópio que aumenta o problema. O medo, ele te neutraliza. O medo, ele te paralisa. E essa mulher, ela falou: olha, chegou a hora de eu vencer o meu medo. Eu estou 12 anos, ao invés de viver na minha vida, vivendo os meus medos. Essa mulher estava 12 anos vivendo os medos dela. Ela falou: não, chega, basta. Chegou a hora, o tempo, que eu tenho que viver a minha vida e desfrutar da plenitude de Deus. Isso é bíblico, né? Lá em João 10 fala, Jesus Cristo, ele vai dizer assim: eu vim para dar vida e em abundância. Aleluia. Completude. Um pacote. E essa mulher agora, ela viu aquela multidão, ela falou: olha, eu vou romper essa multidão. Eu vou atravessar essa multidão de pessoas. Agora ela começa, eu fico imaginando, ela empurra um aqui, empurra outro ali, dá licença, engatinha, passa por onde dá brecha, e alguém, quem sabe, falou assim: ô, sai daqui, sua doida. Pode ter acontecido, né? Multidão nunca é agradável, né? Já tentou entrar no meio da multidão? Aonde tem multidão, quando você quer passar, alguém te dá uma cotovelada, pisa no seu pé, te xinga, fala: sai daqui, seu doido. E ela foi: não, mas eu tenho que chegar. E foi a trancos e barrancos, e foi, ultrapassando as barreiras, as pessoas. E aí acontece algo bem interessante. O texto vai dizer que agora ela tocou na orla da veste de Jesus. Aleluia. É interessante, só para ilustrar, para você entender. Nessa ocasião, Jesus ele estava se vestindo diferente. Por quê? Você vai ver que o homem de oração, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12, ele tinha uma vestimenta apropriada para isso. Então, quando diz aqui está uma tradução em língua portuguesa para nós, que diz que tocou na orla das suas vestes. Na verdade, o texto ele quer exemplificar para você que Jesus estava com um talite. O que é um talite? É um manto. Ele é um manto que se colocava, certo? E nesse manto, nas suas bordas, tinha as franjas, certo? E esse manto, ele era chamado de talite, que até costume, é muito tradicional nos dias de hoje, inclusive o judeu em Israel, nos dias de hoje, ele tem o costume de usar um talite quando vai fazer as suas orações, as suas preces. E Jesus estava com esse seu talite, ela tocou na orla, nas franjas daquele talite. Mas o que significa? Significa que ela viu em Jesus não apenas um simples homem, mas ela viu em Jesus: não, esse homem é um homem de Deus, é o homem da oração, é o homem que vai fazer a diferença. E essa crença enraizada no interior dessa mulher fez toda a diferença para que aquele toque viesse a ser um toque diferente. Está entendendo? Porque, irmãos, Jesus estava no meio de uma multidão. Obviamente que a multidão o afligia. Obviamente estava Pedro ao lado dele, talvez cercado dos discípulos principais, Pedro, Tiago e João, mas havia uma grande multidão, uma grande aglomeração, e eles estavam caminhando, e era um esbarre, empurra, e obviamente muitas pessoas tocavam em Jesus. Obviamente. A diferença dessa mulher é que ela tocou em Jesus, e esse toque que ela tocou, era como se ela tivesse pensado o seguinte: talvez ele não vai me atender, talvez ele não vai nem falar comigo, talvez ele não vai nem orar por mim, talvez ele não vai ter tempo nem de me ouvir falar no meu problema. Mas se eu apenas tocar, Uau. Aleluia. aleluia, eu só preciso tocar. Aleluia, Jesus. Que ele é um homem santo, ele é um homem de oração, ele é um homem de Deus, ele é o Filho de Deus. Eu preciso apenas tocar. E aquele toque foi sobrenatural, irmãos. Oh. Aquele toque foi forte, foi extraordinário. Porque quando ela tocou, Jesus ele parou. Parou. Conseguiu parar Jesus com um toque. Que poderoso, né?
Ela só deu um toquezinho e conseguiu parar Jesus, né? Aí Jesus para. Evidentemente que Jesus sabia do que se tratava ali. Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria. Mas ela queria agora expor a todos o que houve naquele momento. E agora Jesus ele pega e fala: quem tocou em mim? Pedro, né, o impulsivo, né, o intempestivo, ele vai falar: Jesus, mestre, né? Como assim? Tá todo mundo te tocando. E é interessante que Pedro, em particular, nesse texto, ele representa as pessoas que questionam. O milagre está acontecendo na sua vida, algo sobrenatural está acontecendo na sua vida, algo extraordinário está acontecendo na sua vida, mas sempre tem alguém por perto questionando as coisas. É verdade. Sempre tem alguém por perto questionando as coisas. Não, mas como assim? Por que isso está acontecendo? Isso é normal acontecer. Não tem milagre nenhum acontecendo, né? Ela não consegue enxergar o sobrenatural. Ela não consegue ver o que Deus está fazendo na sua vida. E agora Jesus falou: não, peraí, Pedro, não é assim. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Aleluia. De mim saiu poder. Jesus percebe que dele saiu poder, mesmo sem ele ter orado por aquela mulher. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? O recebimento da cura dessa mulher foi iniciativa dessa mulher. Aleluia. Não foi Jesus que falou assim: olha, eu vou parar e eu vou orar por ela. Não. Foi iniciativa toda dela de ir até Jesus, de imaginar: eu só preciso tocar em Jesus para a minha vida ser transformada. E ela toca em Jesus e emana poder de Jesus. E o texto vai dizer que ela foi curada naquele mesmo momento. Aleluia. Deus tem uma grande bênção para a sua vida. Eu creio. Não sei se na área material, espiritual, ou talvez você precisa também de uma cura, uma enfermidade que te assola talvez por muitos anos. E o Espírito Santo está falando aqui nessa noite: basta me tocar diferente nessa noite. Me tocar com fé. Irmão, a gente tem que largar esse negócio de: não, é mais um culto. Não, não é mais um culto, é o meu culto. Hoje é o meu dia. Aleluia. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia que eu vou tocar. Aleluia. Eu vou tocar no Mestre de uma forma Aleluia. diferente. Aleluia. É hoje, é hoje. Glória Sabe a a diferença Deus, entre aleluia. sonho e meta? Sonho é: um dia isso aqui vai acontecer. Você é sonhador, você está sonhando. Meta é: não, é hoje. É hoje. É dia 9 de fevereiro. É às 21 horas e 25 minutos que eu vou mudar a história da minha vida, porque eu vou tocar em Jesus. Aleluia. Meus irmãos, isso é profundo. Isso aqui dá um princípio profundo. O princípio que quando você toca em Jesus, até involuntariamente emana poder do Mestre. Porque é o toque da fé. É o toque da fé. E outra coisa que o texto me traz de extraordinário é o seguinte: o teu milagre todo mundo vai ficar sabendo, porque vai servir de edificação. Porque aquela mulher, ela queria ser curada, mas sem se expor. Talvez até por causa do contexto de tudo que eu já disse, de tudo que foi narrado aqui nessa noite, de ela ter sofrido esse fluxo de sangue, estar ali, de certa forma, se enquadrando na lei. Talvez ela queria tocar, ser curada e não expor o que houve, para evitar algum tipo de constrangimento. Talvez ela pensou: bom, se eu me expor aqui, alguém vai mandar eu me calar, alguém vai me mandar embora, né? Porque não espere coisa boa de multidão, né? Não espere coisas boas da pessoa. Você está esperando que as pessoas te ajudem, você está com o pensamento errado. Essa mulher, ela foi no alvo, como diz o escritor aos Hebreus, né? O autor e consumador da minha fé. Ela foi em Jesus, esquece a multidão. Mas Jesus queria: não, agora isso aqui vai ser uma grande lição. Talvez para os discípulos, talvez até para o próprio Pedro, que questionou, falou: não, isso aqui é uma grande lição. E Jesus, ele insiste, ao ponto que essa mulher, então, ela se revela assim no meio dessa multidão, e ela testemunha da sua cura. Ela mesma fala: olha, fui curada. Instantaneamente, estou curada. Irmãos, é muito tremendo. Eu acho que naquele momento ela estava sangrando. Um pensamento meu. Ela sentiu no corpo físico dela que estou curada. Se parou o ciclo, parou, estou curada.
E com isso, irmãos, veio só sentimentos bons para ela. Ela deve ter pensado, olha, eu vou restituir minha família. Eu vou voltar à minha rotina, eu vou voltar a desfrutar da vida. Eu vou voltar a ser feliz. Aleluia. E Jesus ele vai dizer o quê? Aquela mulher foi curada pela fé. Que ele diz, filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz. Aquela mulher talvez chegou sem paz. Aquela mulher talvez chegou ansiosa, depressiva, estressada, arrebentada. Mas agora Jesus está falando, vai em paz. Ela recebeu naquele momento, não foi só uma cura física, ela recebeu uma cura na alma. Aleluia. Naquela noite, com certeza, ela deitou e dormiu. Oh, Deus bom. Naquela noite, com certeza, ela sentiu o bálsamo que o Espírito Santo dá. Pois bem, pregador, você narrou a história. E agora? É agora que entra o que eu disse. A tua atitude faz a diferença. Você talvez, simbolicamente, está representando essa mulher aqui nessa noite. Enfermo, arrebentado, sem esperança, sem solução. E Jesus está aqui nessa noite. Não tenha dúvida disso. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. E não só por causa da sua onipresença, não, mas por causa da sua manifestação gloriosa em nosso meio. Ele está falando, estou aqui, no meio da multidão. E alguém aqui vai tocar nessa noite. Aleluia. E o que vai acontecer? Glória a Deus. Vai ter a sua vida Aleluia. transformada. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Se você puder, pastor Samuel autorizar, eu queria estar orando pela sua vida. Se você pudesse colocar de pé nessa noite. Aleluia. Você está numa campanha que o tema é muito apropriado, que é a restituição. E o que você tem que entender? A restituição é só de algo que você perdeu. Não existe restituição de algo que você não tinha. Não é verdade? E essa mulher, ela perdeu tudo isso, mas naquele momento lhe foi restituído tudo o que ela tinha perdido. E aí é com você aí, é com você aí. O que você perdeu? O que você perdeu? Qual é a área da sua vida em que houve uma perda? Quando fala de perda, entenda uma coisa, a gente fala de luto só no sentido de perder um ente querido. Mas na verdade o processo de luto ele é um processo psicológico e emocional que ele envolve qualquer perda que seja significativa para você. Não é só perda de parente. E é interessante que quando você entra num processo de luto, aí você passa por várias fases. Eu não sei exatamente, não é a minha área de especialização, mas eu sei que as fases são negação. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Por que comigo? Alguns até falam, eu sou uma pessoa tão boa, né? Por que isso vai acontecer comigo? Aí tem a fase, que é a fase da raiva. Eu tô com raiva, isso aconteceu comigo. Aí a fase da barganha, né? Que é negociar com Deus. Eu perdi isso aqui, então também eu não vou mais saber de fazer a obra. Porque eu perdi isso aqui, eu não quero mais saber de adorar a Deus na igreja. Porque eu perdi isso aqui, eu não quero mais saber de congregar. Aí vem a tristeza, às vezes tristeza profunda, desânimo. A pessoa acorda de manhã, parece estar com 500 quilos nas costas, né? Não consegue levantar da cama. É tudo sequelas, consequências da perda. Enquanto não há uma cura na sua alma para cicatrizar essa ferida latente que arde na sua alma, não vem a aceitação. E a aceitação significa dizer que fechou-se um ciclo, mas vai iniciar um outro. E às vezes até melhor. Aleluia, é a perda, Jesus. é a perda, é a perda. Glória a Deus. Mas eu tenho uma notícia de Deus para te dar nessa noite. Para você que crê. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, para você que crê, hoje é noite de restituição. Assim como na vida daquela mulher. Mulher que tem o seu nome aqui em oculto. Quem é essa mulher? Não sabemos. E por quê? Olha
que coisa maravilhosa do porquê essa mulher não tem nome na Bíblia. Porque qualquer uma de vocês pode se enxergar como essa mulher. É uma mulher sem nome. Talvez é a Maria, talvez é a Joana, talvez é a Fernanda, não sabemos. Você pode se enquadrar como essa mulher aqui. E você entrou por essas portas, e você pode enganar o pastor Samuel, você pode entrar com um sorriso contente no seu rosto, você pode entrar agradável na casa do Senhor. É um estereótipo? É um personagem? É uma imagem que você está vendendo? Mas Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas, que lá no Salmo 139 ele diz que sonda e conhece os pensamentos. E Ele sabe que você entrou aqui arrebentado, quebrado por dentro. E quem sabe você deve ter feito uma oração: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nessa noite. Aleluia. E Deus, Ele te trouxe aqui. E Deus, Ele tem restituição. Mas é para aqueles que vão tocar com fé. Aleluia. E eu vou estar orando e ministrando sobre a tua vida. Mas eu aqui eu sou só alguém que vai interceder. É a famosa oração intercessória. Eu vou estar pedindo a teu favor que Deus venha com as suas benesses, com milagre, com providência, com graça, com misericórdia. Mas não sou eu que dou. Eu não tenho, Deus tem. Eu não posso, Deus pode. E a partir do momento que você entrar aí, nesses minutinhos finais, na intimidade para com o Senhor, que você vai se conectar com Deus, que você vai se ligar no trono da graça, e a partir do momento que você agora, de uma forma espiritual, tocar na borda das vestes de Jesus, você vai gerar no mundo sobrenatural um milagre na sua vida. Aleluia. E eu vou te falar mais. Se você for lá em Brasília tentar falar com o Jair Messias Bolsonaro, não vai conseguir, né? Você vai ter que agendar com o assessor parlamentar, e aí ele vai fazer uma triagem para ver se o seu caso é relevante, para, se você for alguém importante, talvez conseguir uma audiência com o ilustríssimo presidente. E não é uma crítica, é um fato, é assim que funciona. Mas aí eu fico pensando, Jesus Cristo, a maior autoridade que existe, é Jesus Cristo. Por que a maior autoridade? Porque diz que Ele é onipotente, ou seja, Ele pode tudo. A Bíblia diz lá, o escritor aos Hebreus, que com a sua oração, veja isso, você automaticamente, no plano espiritual, você está tendo acesso. É o escritor aos Hebreus que diz: ao trono da graça. Aleluia. Você é teletransportado. Fisicamente não, mas espiritualmente você é teletransportado. Eu creio. E aí você está diante do trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para uma audiência, e Ele está lá te ouvindo. O que tu queres? Aleluia, é forte demais. Glória. Aleluia. Aleluia. Então fecha os seus olhos aí, eu vou estar orando, e você vai falar: Senhor, é isso aqui que dói. Esse aqui que é o problema, esse aqui que é a enfermidade. É nessa área aqui que eu preciso do milagre. Só que aí você vai tocar de que maneira? Você apresenta o problema e já vai agradecendo. Isso é tocar. Porque aquela mulher lá, irmãos, ela foi por tudo ou nada. Eu vou me enfiar no meio dessa multidão, eu estou chegando doente, mas vou sair curada. Aquela mulher lá é mais ou menos assim: eu estou dando um passo aqui, ó, sem ter nada para pisar, mas eu sei que Deus vai pôr o chão. É um passo de fé. Eu vou pisar, não tem nada aqui, mas eu vou dar meu passo aqui, e Deus vai pôr o chão. É assim, meu irmão. O negócio da fé é para quem tem ousadia e coragem, meu irmão. Senão você vai voltar para casa chorando de novo. É verdade. Mas nessa noite, é hoje. Deus marcou, está na agenda de Deus. Deus marcou. Jesus Cristo está no meio da casa aqui, da multidão, dizendo: ó, me pede o que tu queres, o que tu precisa, qual que é o teu milagre? Toca com fé nessa noite. Soberano eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra foi ministrada nessa noite, eterno Deus.
É a tua palavra que tem poder, é a tua palavra que liberta, que transforma, que cura. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre a tua palavra, juramentamos na tua palavra, que é poder de Deus para o homem, que o Senhor venha tocar agora nas vidas do Senhor, que estão aqui, e que elas venham tocar de volta, Senhor, pela fé nessa noite, Senhor Deus. E que elas venham agora sentir, ó Deus, para que elas saibam, ó Deus, que não é algo psicológico, emocional, mas que é algo sobrenatural. Que elas venham sentir e sair virtude, que elas venham sentir e sair poder. Que assim como essa mulher, ó Deus, que recebeu essa cura de maneira sobrenatural e instantânea, que essas pessoas, Senhor Deus, agora, elas venham sentir a graça do Senhor invadindo o ambiente, que elas venham sentir nos seus corpos físicos, da cabeça aos pés, o sobrenatural de Deus, ó Pai. Oh, eterno e poderoso. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor Deus, tira todo pensamento negativo, tira todo questionamento que não te agrada, mas que nessa noite a gente venha tocar com fé, que a gente venha tocar como essa mulher, que a gente venha tocar sabendo que algo está sendo gerado no mundo espiritual. Pai querido, visita agora os lares dessas pessoas aqui representadas. Visita os familiares, Senhor Deus. Quem sabe alguém aqui está pedindo um milagre e não é para si, mas é para algum parente, para alguém que está enfermo, para alguém que está hospitalizado. Senhor, visita agora esse leito hospitalar. Visita essa enfermidade, Senhor Deus. Opera o sobrenatural, porque a tua palavra diz lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, que em teu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Pai querido, então agora, no mundo espiritual, Pai, visita e cura, visita e cura, visita e cura, em nome de Jesus. Pai querido, há uma unção de cura nessa noite. Aleluia, você que está enfermo aí, coloca a mão no seu coração aí, Jesus vai te curar agora, seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai querido, aquele que entrou aqui, Senhor Deus, cansado, fadigado, desanimado, injeta uma injeção de ânimo nessa noite. Vai liberando doses de ânimo nessa noite, Pai querido. Que essa pessoa agora ela venha se renovar. Que essa pessoa agora ela venha sentir novamente a alegria do Teu Espírito Santo. Pai querido, desfaz as obras das trevas, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe essa palavra nessa noite. Grava aí no teu coração. Mas sai com outra disposição. Sai daqui adorando. Sai daqui falando: Senhor, eu estou leve, porque eu creio que o Senhor já fez o milagre. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Aleluia. Há um ambiente agradável aqui, viu? Jesus está na casa, o sobrenatural de Deus encheu este lugar. Eu vejo vidas aqui renovadas pelo poder da palavra. Aleluia. E saia daqui adorando a Deus, porque é da parte do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Haverá testemunho nesse lugar de milagre. De milagre. Não é coisa pequena não, é milagre. Olha, naquele dia eu recebi algo da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Agradeço essa rica oportunidade e eu volto a palavra ao pastor Samuel. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Pensar que este é o teu feche fim, seus olhos. não é o que Deus planejou. Feche seus olhos. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Essa campanha é uma campanha de restituição. E essa palavra foi muito poderosa. A sua atitude é que faz a diferença. Aleluia. Queridos, essa frase me marcou. Aleluia. O culto hoje não foi muito bom. O pregador não foi muito bom. O louvor não foi muito bom. Não é nada disso. É a sua atitude que faz a diferença. Aleluia. Entenda isso em nome de Jesus.
Permaneça de olhos fechados. Você que está aqui nessa noite, que precisa renovar a tua aliança com Jesus. Você por um tempo andou afastado. Você por um tempo estava frio. Ou até mesmo você estava caminhando pelo mundão. Eu não sei qual a sua vida. Mas hoje, o Espírito Santo me pede para fazer esse convite para você. Você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que quer entregar sua vida para Ele, totalmente para Ele, plenamente para Ele. Você que entende que a vida que você está levando lá fora não vai te levar a lugar nenhum. Você que entende que a vida que você estava levando lá fora era uma vida de tristeza, de dor, de angústia, de depressão, de morte. Mas você entendeu essa palavra. Que se você enfrentar a multidão e tocar nele, a tua vida é mudada. Há alguém aqui nessa noite que quer levantar sua mão dizendo assim: eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida e entregar a minha vida completamente a Ele. Há alguém? Levanta sua mão. Se há alguém, eu quero só orar por você. Alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Queridos, é uma atitude sua. Jesus, ele foi parado por uma atitude daquela mulher. Hoje, o seu levantar a mão, você está parando Jesus. Ele parou de olhar para a multidão, porque entenda, num momento como esse, Deus não vê multidão, Ele vê indivíduos, e Ele está vendo você agora. Quando você levantou a sua mão, Deus falou: para tudo! Ele levantou a mão, Ele me quer. Essa noite, você que levantou a mão, a sua vida muda hoje. Aleluia. Hoje. Chega de viver lá fora. Jesus. Uma vida que só em pecado, de sujeira, em derrota e tristeza. Chega, basta. A partir de hoje, você vive nos braços do Pai. Amém? Feche os olhos, eu quero orar por você que levantou a mão. Pai, eu quero agora ligar na terra, Pai amado, essa atitude, Pai, de receber o Senhor como Senhor, a Ti como Senhor e Salvador. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, Pai, cancelado, anulado todo o poder das trevas contra essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir de agora, elas são novas criaturas. O nome de cada uma delas, Pai amado, está escrito agora no livro da vida, com letras de ouro, para que nunca mais venha se apagar, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Que você tenha semana de vitória, uma semana de conquista. E na próxima quarta-feira, não falte nosso terceiro dia de restituição. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, amado e amada minha, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe. A sua atitude é que faz diferença. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus. Fechou? Fechou? Não vai demais. Você vai ficar salvo, né? Você vai aqui? Vai.